As jangadas no mar estão cheias de frutos do mar. Eles são colocados em águas naturais, onde os pescadores criam frutos do mar. Este método está se tornando cada vez mais popular devido à sua relação custo-benefício, facilidade de administração e potencial para altos rendimentos. No vídeo de hoje, aprenderemos como os pescadores criam e colhem milhões de toneladas de frutos do mar em gaiolas. Primeiro, chegamos à fazenda de salmão. O salmão é criado em água até 25 metros de profundidade, para manter as temperaturas entre 15 e 18 graus Celsius. São necessários 20 meses para transformar salmão pesando 200 gramas em salmão adulto pesando 5 quilogramas, o equivalente à importação de salmão. Salmões adultos saudáveis são selecionados para reprodução com base na taxa de crescimento de tamanho e resistência a doenças. Os ovos fertilizados são incubados suavemente em ambiente controlado. Ao mesmo tempo, a temperatura da água e os níveis de oxigênio são cuidadosamente monitorados para o crescimento do salmão. Durante todo o processo de criação, o foco está na prevenção de doenças e na sustentabilidade ambiental. Além disso, as populações de salmão devem ser mantidas saudáveis e seguras. O período de incubação é uma etapa importante no ciclo de vida do salmão. Os ovos são incubados cuidadosamente para garantir uma eclosão bem-sucedida e um desenvolvimento inicial. Essas bandejas fornecem um ambiente controlado. Os níveis de oxigênio são mantidos durante o período de incubação, que pode durar várias semanas dependendo das condições ambientais. As temperaturas da água estão normalmente dentro de uma faixa específica, simulando as condições da desova natural do salmão. As faixas de temperatura podem variar de acordo com a espécie. Mas para as espécies de salmão de água fria, as temperaturas situam-se normalmente entre 6 degrees e 12 degrees, para evitar flutuações que podem causar estresse. À medida que os salmões crescem, eles mudam para se preparar para a migração para o mar, um processo chamado muda. Os salmões juvenis são transferidos para gaiolas em águas costeiras. Eles continuam a se desenvolver e amadurecer até estarem prontos para o mercado. Os pescadores equipam um sistema de aquicultura recirculante, proporcionando amplo espaço para o crescimento e movimentação do salmão. Os parâmetros de saúde do salmão, como níveis de oxigênio, temperatura, salinidade e nutrientes, são regularmente monitorizados e controlados para reduzir surtos de doenças causados pelo estresse e degradação ambiental. O salmão é alimentado com uma dieta especializada para um crescimento ideal. Os pescadores otimizam as condições ambientais nas instalações de criação de salmão, tais como a velocidade do fluxo da água. Ajustar a densidade populacional e a seleção do local pode ajudar a minimizar o estresse do salmão e aumentar a qualidade da carne. Vamos para a fazenda de lagostas. Os pescadores armazenarão lagostas a uma densidade de 8 lagostas por metro quadrado. As lagostas jovens têm uma taxa de sobrevivência inferior a 50%. Se forem aplicados bons métodos de criação e nutrição, a taxa de sobrevivência quando cultivada comercialmente estará sempre acima de 90%. São camarões que podem atingir peso de até 1,3 kg. As lagostas cultivadas são alimentadas inteiramente com peixes residuais. A isca deve ser fresca. Os pescadores costumam alimentar as lagostas logo após a pesca, todas as manhãs. Além disso, você pode combinar a dieta com outros tipos de frutos do mar frescos e misturas minerais. O design da gaiola permite uma circulação de ar ideal, ajudando as lagostas a crescerem melhor. As gaiolas também podem minimizar doenças e poluição ambiental. Além disso, o modelo de gaiola subaquática pode evitar o desmatamento para a construção de gaiolas de madeira, e os pescadores não precisam se preocupar ao enfrentar chuvas fortes ou trovoadas. No entanto, a malha que rodeia a gaiola é relativamente fina, pelo que uma proporção significativa de comida não consumida permanece na gaiola.
Os pescadores observaram e fiscalizaram uma gaiola das 10 horas às 17 horas. Havia uma grande quantidade de resíduos. Isto não contribui para a higiene da água nem para a saúde das lagostas, e os pescadores precisam de as limpar. Além disso, os locais das gaiolas de lagosta devem ter água de boa qualidade, mas não correntes fortes. Demora cerca de 6 meses para uma lagosta jovem atingir o tamanho comercial de 200 gramas e cerca de 8 meses para uma lagosta pesar 350 gramas. O atum rabilho do Atlântico é apreciado pelo sushi, mas a sua importância comercial atraiu a pesca excessiva, e as populações diminuíram até 80% em algumas áreas do Oceano Atlântico Ocidental. Quando mais atum é criado em tanques fechados, menos atum rabilho selvagem do Atlântico é capturado para consumo, reduzindo a pressão sobre as unidades populacionais de peixes marinhos. Grandes gaiolas numa fazenda de atum na costa da Croácia. A cultura e a pesca do atum geram um valor anual de exportação entre 70 e 80 milhões de dólares, e criam valiosas oportunidades de emprego para as comunidades costeiras. No Japão, existem mais de 100 fazendas de atum de grande e pequena escala em todo o país. A Fazenda Takashima é um produtor japonês premium de atum rabilho. Aqui, eles são criados com alimentos cuidadosamente selecionados e mantidos em gaiolas organizadas. O atum é um peixe grande que precisa nadar continuamente e tem grande necessidade de oxigênio. Portanto, é importante mantê-los em gaiolas resistentes e espaçosas. As gaiolas de atum estão localizadas em águas nutritivas com profundidade de pelo menos 50 metros. Essas áreas devem ter vazões superiores a 10 centímetros por segundo, com faixa de salinidade de 36 a 39 ppt. O ciclo de desova começa com a transferência dos peixes adultos para a gaiola de reprodução. O período de reprodução dura no verão, de maio a agosto. Normalmente, os atuns são criados em gaiolas de rede no oceano durante 3 ou 4 anos, até pesarem cerca de 110 a 132 libras. Para os produtores de atum, uma grande preocupação são as elevadas taxas de conversão alimentar. Em média, são necessários 15 a 20 quilos de ração para produzir 1 quilo de atum. Este número é significativamente superior ao de muitas outras espécies de peixes cultivadas. O atum é geralmente alimentado 1 a 3 vezes ao dia. A quantidade de comida depende do tamanho, da temperatura do mar e da sua reação aos alimentos. Com base nas preferências do atum selvagem, os atuns de viveiro são alimentados com uma dieta especial que inclui sardinhas frescas e anchovas. Na Nova Inglaterra, o verão é a época em que os criadores de ostras trabalham duro na fazenda para preparar suas ostras jovens para irem para o mar. As gaiolas-rede são responsáveis pelo cultivo das ostras e por mantê-las protegidas contra a deriva ou o contato com o fundo do mar. As gaiolas precisam ter um fundo bastante estável, pois são bastante pesadas e podem afundar na lama se o fundo for muito macio. Os pescadores usam gaiolas quando as ostras são muito pequenas e não estão prontas para serem criadas na natureza. Isso lhes dá mais proteção do que águas abertas e mais espaço para crescer. A área da gaiola deve ter pelo menos 30 centímetros de profundidade, mesmo em condições adversas. Isso evita que as ostras sufoquem na lama ou congelem na água. As gaiolas de ostras são mantidas limpas pelos pescadores. Durante o tempo quente, de maio a setembro, os pescadores podem precisar limpar ostras pelo menos a cada 2 semanas. Os pescadores agitarão a gaiola para remover sedimentos e fezes falsas. Além disso, ao utilizar um sistema de gaiola flutuante para criar ostras na superfície da água, os pescadores também têm que lutar contra a incrustação biológica. Virar a gaiola regularmente irá expor a parte superior da gaiola ao sol, secando qualquer acúmulo nesse lado da gaiola. Ao mesmo tempo, inibe o crescimento de organismos presos à gaiola. As ostras são uma parte importante do ecossistema, atuando como filtros naturais da água. Ao mesmo tempo, o desenvolvimento da criação comercial de ostras
também traz impactos positivos ao ambiente natural. Normalmente, as ostras têm um ótimo sabor em fevereiro ou março. O litoral de Tocara é rico em correntes oceânicas, o que a torna uma das melhores áreas produtoras de ostras no Japão. As ostras são espécies que se alimentam filtrando a coluna de água. Com este método especial de crescimento, por vezes, reduzir a escala da agricultura trará melhores resultados. Os pescadores podem limitar significativamente o número de gaiolas que possuem. O objetivo é reduzir a carga sobre o meio ambiente e produzir de forma sustentável. Com menos gaiolas, cada ostra pode agora receber todos os nutrientes de que necessita e as taxas de crescimento aumentam significativamente. Anteriormente, uma ostra demorava 1 ano de crescimento para atingir 15 gramas e agora pesa 20 gramas em apenas 4 meses. O que surpreende é que as ostras ficaram mais macias e deliciosas. A Fisheries and Oceans Canada está fazendo parceria com a indústria da aquicultura, com o objetivo de ajudá-la a operar de maneira sustentável e responsável. Este polvo de 32 patas foi encontrado por um pescador sul-coreano enquanto pescava no condado de Goseong, na Coreia do Sul. E o que é mais especial, a Coreia do Sul é o país com o maior consumo de caranguejo per capita, com cerca de 25 quilos por pessoa anualmente. Provavelmente porque seus caranguejos marinados em soja são tão irresistíveis. Então, qual é o segredo deles para capturar polvos e caranguejos azuis? Hoje vamos explorar a jornada do oceano até a sua mesa. A caça ao polvo na Coreia do Sul centra-se principalmente nos mares ocidentais e meridionais, especialmente em centros de pesca como Gunsan e Yeosu. Além disso, a pitoresca ilha de Jeju também contribui significativamente para a colheita de polvo no país. A temporada de pesca normalmente dura de março ou maio a novembro. As armadilhas de rede são as principais ferramentas utilizadas pelos pescadores de polvo sul-coreanos. Essas armadilhas podem ter qualquer formato, mas geralmente são cilíndricas e têm 3 pontos de entrada nas laterais. A malha destas armadilhas é de 22 milímetros ou menos para garantir que apenas polvos maduros sejam capturados. Depois de cuidadosamente preparadas e iscadas, as armadilhas são submersas nas profundezas do oceano, onde permanecem por um período de 7 a 14 dias. Com grande expectativa, os pescadores puxam suas armadilhas, ansiosos para descobrir a recompensa que os espera. Atualmente, o limite legal de armadilhas na Coreia do Sul é de 2.500 armadilhas por navio. A captura média diária normalmente varia entre 0,5 e 1 tonelada de polvo. Apenas polvos com peso superior a 1 kg podem ser capturados legalmente. Um método diferente de captura de polvo e mais tradicional é a captura de maconha. Em cada pescaria, cerca de 500 potes são amarrados a uma corda e lançados ao mar. Os potes não são iscados para atrair os polvos, mas sim deixados a repousar no fundo do mar até ao final da época de pesca. Como os polvos preferem caçar em locais escuros, eles pensam que esses potes são fendas nas rochas. Assim, quando entram nessas panelas em busca de comida, geralmente não querem sair. Quando os pescadores puxam esses potes de volta à superfície e jogam um pouco de sal dentro, os polvos saem rastejando. Os pescadores marcam frequentemente no seu GPS onde colocaram cada pote para facilitar a sua devolução e recuperação. Em média, este método tradicional de captura de maconha produz impressionantes 200 quilos de polvos por dia. Pela manhã, após a maré baixar, os pescadores dirigem-se à praia em busca de sinais de tocas de polvos, como pequenos buracos ou perturbações na areia. Quando encontraram uma dessas pistas, enfiaram a pá na areia e começaram a cavar o mais rápido possível. O polvo, assustado com a intrusão, tenta escapar escavando para outro local. Assim, os pescadores usarão os seus conhecimentos para adivinhar a direção do polvo.
A maioria dos pescadores pesca polvos em 1 minuto, e eles param quando a maré volta. Os pescadores sul-coreanos usam esse método principalmente para capturar polvos bebês. Em média, um pescador consegue pescar 4 quilos de polvos bebês por manhã. Depois são vendidos em barracas de comida locais para fazer panjeon, uma espécie de panqueca asiática de frutos do mar ou polvo seco. Jigging é o último método de captura comercial de polvo e lula que quero mencionar neste vídeo. No início da estação chuvosa, os polvos muitas vezes nadam até cerca de 500 metros ou 1 milha náutica da costa para encontrar comida. Por isso, a pesca do polvo e da lula é muito mais fácil e conveniente. Cada gabarito de polvo consiste em um conjunto de vários ganchos, espalhados em círculo. Cada anzol contém uma isca viva ou falsa feita de plástico, pintada com muitas cores fluorescentes brilhantes para atrair a visão do polvo. Cada pescador costuma carregar 10 grupos de anzóis e jogá-los todos na água. Todos os dias, os pescadores têm que acordar às 3 da manhã para pescar polvo até de manhã. A captura diária do polvo normalmente rende uma recompensa de 50 a 80 quilos. Após a captura, os pescadores distribuem o polvo fresco em diversos mercados locais de marisco ou vendem-no diretamente aos comerciantes. De acordo com a Associação de Pesca da Coreia do Sul, a colheita anual de polvo do país é de aproximadamente 100 mil toneladas. Um grupo de trabalhadores receberá e separará o polvo. Quaisquer polvos ruins são descartados. Em seguida, os trabalhadores usam facas para retirar os órgãos internos. Este é um trabalho que não pode ser feito por máquinas. Eles podem processar cerca de 15 mil polvos por dia. O polvo é então colocado em uma máquina para limpar a tinta. Em seguida, é lavado uma segunda vez, desta vez à mão com uma escova para retirar a sujeira, principalmente nos tentáculos. Eles são então classificados por tamanho e organizados em bandejas. Depois de congelado rapidamente, o polvo é embalado para envio. Impressionantes 70% do total capturado são consumidos na Coreia do Sul. Os 30% restantes vão para mercados internacionais como Japão, China e e-cultura. Você já comeu polvos da Coreia do Sul? Deixe-me saber no comentário abaixo. E agora, vamos dar uma olhada nos caranguejos azuis asiáticos. O caranguejo Kakotge, também conhecido como caranguejo azul asiático, é a espécie de caranguejo mais capturada e consumida no mundo. E são os principais caranguejos aqui na Coreia do Sul. A primavera traz o auge das fêmeas de caranguejos azuis asiáticos. Seus corpos repletos de ovas deliciosas são considerados uma iguaria aqui. À medida que chega a estação do outono, o foco muda para os caranguejos azuis asiáticos machos, que atingem seu pico de maturidade durante esta época. As regiões costeiras do oeste da Coreia do Sul, particularmente o Mar Amarelo, são o principal centro de pesca do caranguejo azul asiático. E eles usam o método de rede de caranguejo para colher caranguejos aqui. As redes de caranguejo têm olhos grandes de 3 a 4 dedos adultos, com uma largura de cerca de 2,5 e um comprimento de cerca de 50 metros por folha de rede. Exceto nos dias em que o mar está agitado e o vento forte, os pescadores saem com seus barcos para lançar a rede 2 horas antes e depois da maré baixar. Normalmente é por volta das 14 rio às 17 rio, pois é quando os caranguejos saem para se alimentar. Após cerca de 3 horas, o grupo de pescadores terminou de armar as redes e almoçar. Então, eles o puxam e voltam para o cais. Com cerca de 50 redes, os pescadores capturam de 50 a 60 quilos de caranguejo por barco. Os caranguejos são colocados em tambores de plástico cheios de água e oxigênio para que não morram até serem processados. Pequenos caranguejos são devolvidos ao mar. A Coreia do Sul é um grande exportador de caranguejos verdes asiáticos, com um volume de negócios de exportação de cerca de 500 milhões de dólares por ano. Os caranguejos azuis asiáticos são normalmente preparados de 2 maneiras principais: marinados em molho de soja ou com molho picante,
ambos igualmente deliciosos. Depois de transportados para a fábrica, os caranguejos serão separados e limpos. Eles usam uma tesoura para cortar o corpo do caranguejo ao meio. Isso ajudará o caranguejo a absorver melhor os temperos quando marinado. Os caranguejos são então colocados em caixas plásticas com o molho para fermentar. Os sul-coreanos adoram comer este prato de caranguejo com arroz quente,